Encomenda macabra. A noite caiu com um peso opressivo sobre Viena. O céu, obscurecido por nuvens densas que envenenavam o ar. Na escuridão, um cocheiro de rosto encoberto por um capuz estacionou diante da modesta casa onde o músico Amadeus Mozart residia. Do interior da carruagem, uma figura de silhueta indistinta emergiu, segurando um pacote envolto em couro negro. Ao bater na porta com 3 pancadas secas, parecia que o som ressoava em todas as dimensões. Mozart abriu a porta com hesitação, e antes que pudesse falar, o homem entregou-lhe o embrulho, curvou-se profundamente e desapareceu sem uma palavra. Quem era aquele homem? E por que, ao pegar o pacote, Mozart sentiu um calafrio que não vinha da brisa da noite, mas de algo muito mais profundo, algo antigo e primordial, como se mãos invisíveis tocassem sua alma. O couro negro que envolvia o pacote parecia pulsar levemente ao toque, como se estivesse vivo. Mozart hesitou antes de levar o objeto para dentro, seus instintos clamando para abandoná-lo na soleira e esquecer que aquele encontro havia acontecido. Entretanto, sua curiosidade, o traço que tantas vezes lhe trouxe inspiração e tormento, falou mais alto. Ele fechou a porta, trancando-a com uma firmeza incomum, como se isso pudesse barrar alguma força indesejada. Com o pacote sobre a mesa, à luz trêmula das velas, ele viu que um odor peculiar começava a exalar do couro, uma mistura de incenso e algo metálico, como ferro velho. Que segredo profano aquele embrulho conteria? Mozart desatou as tiras que selavam o couro, e à medida que o material cedeu, ele descobriu que o som do vento lá fora pareceu se intensificar, como se a própria noite reagisse ao que estava sendo revelado. Dentro do pacote, encontrou uma pilha de partituras em branco, de altíssima qualidade, e um pequeno frasco de tinta preta com um brilho estranho, quase oleoso. Sobre o conjunto, relacionava-se uma única carta, lacrada com cera negra e marcada com um símbolo que ele não reconhecia, um círculo envolvendo uma clave de tal invertido. O símbolo parecia pulsar a luz da vela, quase como se estivesse vivo, irradiando uma luz inquietante que fazia Mozart hesitar. Por um momento, ele pensou em abandonar tudo, devolver o pacote para fora de sua casa e apagar a memória daquele encontro. Mas algo no fundo de sua mente, um instinto criativo misturado com uma curiosidade quase mórbida, o fez abrir a carta, e ao fazê-lo, sentiu um leve tremor no ar, como se as paredes ao seu redor se contraíssem por um breve instante. Uma leve corrente de ar apagou momentaneamente a vela mais próxima, lançando sombras longas e grotescas nas paredes do cômodo. O texto vinha escrito em uma caligrafia impecável, suas palavras negras parecendo penetrar o papel. Dizia o seguinte: compõe um requiem que transcenda os limites da vida e da morte. Não perguntes, não indagues. A inspiração virá, mas lembre-se, cada nota escrita terá um preço. Quando a obra estiver concluída, um emissário virá buscá-lo. Não questione, não hesite. A eternidade aguarda em sua música. Mozart releu a mensagem várias vezes, incapaz de compreender o tom ao mesmo tempo reverente e ameaçador. Havia algo naquele texto que parecia ressoar com os cantos mais obscuros de sua alma. Ele pegou o frasco de tinta, examinando-a sob a luz. Dentro, o líquido parecia girar com fumaça líquida, refletindo nuances que não deveriam existir. Que tipo de tinta era aquela? E que espécie de música seria capaz de transcender a própria mortalidade? Mozart sentiu um arrepio percorrer sua coluna ao pensar na tarefa que lhe fora confiada. A mensagem não mencionava o destinatário da obra, mas ele sentiu em seu âmago que essa música não era para mortais. Com a carta ainda em mãos, ele olhou novamente para as partituras em branco. O papel tinha uma textura incomum, tão lisa que parecia ser feita de seda, mas ao tocá-lo, transmitia um sentimento de melancolia e terror. O músico tentou afastar o desconforto, convencendo-se de que tudo aquilo não estava passando de uma estranha, porém lucrativa encomenda. Ainda assim, ao molhar a pena da tinta e traçar as primeiras notas, ele sentiu um peso sobre sua mão, como se algo invisível estivesse guiando seus movimentos. As melodias que surgiam não eram suas, ou pelo menos, era óbvio, não virem de sua mente consciente.
Elas fluíam como se já estivessem há milênios, esperando apenas por ele para serem resgatadas. E à medida que ele escrevia, uma sensação inquietante tomava conta do ambiente. A luz das velas parecia vacilar a cada compasso concluído, e sombras alongadas começavam a se formar nas paredes, movendo-se de maneira sutil, mas impossível de ignorar. A cada pausa, Mozart olhava ao redor, sentindo-se observado. Ele tentou afastar esse pensamento, mas o ar parecia mais pesado, quase sufocante. Seria apenas sua mente pregando peças, ou algo mais sombrio havia entrado em sua casa juntamente com aquela encomenda? Ele tentou ignorar a sensação de desconforto e voltou a escrever. No entanto, a música que surgia nessas páginas parecia ganhar vida própria. Cada nota trazia consigo uma intensidade que o fazia tremer. Ele começou com o Introitus. Ao terminar o primeiro movimento, sentiu um cansaço desproporcional, como se tivesse gasto mais do que apenas energia física. O quarto parecia mais frio e o brilho das velas havia diminuído consideravelmente. Mozart passou uma mão trêmula pelo rosto, molhado de suor. Ele precisava descansar, mas ao se levantar da cadeira, percebeu um som. Era como um leve arranhar, como unhas percorrendo a madeira. O som vinha do teto. Ele olhou para cima, mas nada viu além de sombras projetadas pela luz trêmula. Será apenas o vento? Murmurou para si mesmo, mas sabia que a resposta era não. Tentando recuperar o foco, voltou à partitura. A tinta que antes parecia oleosa, agora parecia brilhar levemente, como se cada traço emitisse uma luz tênue. Ele hesitou antes de mergulhar a pena novamente, mas algo dentro dele, uma força que ele não reconhecia como sua, o compeliu a continuar. As melodias vinham mais rapidamente agora, carregadas de um peso emocional quase insuportáveis, e ele começou a compor o Dies Irae. De repente, o arranhar do teto cessou, substituído por um som mais grave. Batidas pesadas e cadenciadas, como passos de algo grande e desajeitado. Cada batida fazia as velas vacilarem. Mozart largou a pena e se pronunciou abruptamente, com o coração disparado. Quem está aí? Mas a resposta foi apenas o silêncio, denso e absoluto. Então, com um estrondo que fez seus ouvidos unirem, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo, lançando o cômodo na mais completa escuridão. Por um momento, Mozart ficou paralisado, os olhos arregalados, tentando se ajustar à escuridão impenetrável. O silêncio que se somou era absoluto, opressor, como se até o próprio tempo tivesse suspendido o movimento. Ele tateou à sua volta em busca de algo, qualquer coisa, que pudesse reacender a luz. Suas mãos retornaram à mesa, mas ao tocá-la, sentiram algo estranho. A superfície, antes fria e férrea, agora parecia pulsar, como se estivesse viva. Um som gélido de repente cortou o ar. Uma risada baixa e rouca, distante, mas inconfundivelmente presente. Mozart deu um passo para trás, tropeçando em sua cadeira e quase caindo. Aquele riso parecia vir de todos os lados, crescendo em intensidade, preenchendo o quarto com uma vibração que fazia suas costelas doerem. Quem está aí? Ele perguntou novamente, com voz trêmula, mas a única resposta foi o eco de suas palavras, misturadas à risada que agora se ouvia mais forte que antes. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Foi nesse momento que ele viu, no canto mais distante da sala, onde as sombras eram mais densas, uma figura começou a emergir. Não era sólido, mas uma forma turva, indefinida, como se fosse feita de fumaça, e aos poucos tomasse contornos vagos de um corpo encapuzado. O músico sentiu seu coração parar por um instante. Ele quis correr, mas suas pernas não responderam. O medo tinha congelado. A figura ergueu uma mão esquelética, longa e deformada, apontando diretamente para a partitura sobre a mesa. Sem dizer uma palavra, comunicou uma ordem clara. Continue. Mozart, dominado por um impulso irresistível, sentiu suas mãos moverem-se quase por conta própria.
Ele tentou resistir, mas era como se a figura tivesse enraizado algo em sua mente, uma força que comandava sua vontade. A pena dançava freneticamente sobre o papel, traçando notas que ele não reconhecia como suas. A música que emergia era ao mesmo tempo sublime e aterradora, um hino de beleza impossível entrelaçado com algo primitivo. Cada compasso parecia drenar sua força vital. Seus braços pesavam, a visão ficava turva, mas Mozart não podia parar. A figura continuava imóvel, mas sua crescente presença, como se absorvesse a energia da música, tomava forma nas páginas. Uma voz baixa e áspera ecoou pela sala, embora a figura não movesse os lábios, se é que os tinha. No impulso inexplicável, Mozart sentiu-se compelido a obedecer. Ainda tremendo, ele se moveu lentamente para a cadeira, pegou a pena outra vez e mergulhou na tinta sobrenatural. Ao traçar a primeira nota da nova página, o ar no quarto mudou, denso como neblina e pesado a cada inspiração, e até mesmo o ato de respirar era um esforço exigido. O som da pena riscando o papel ecoava de maneira estranha, sinistra, como se estivesse sendo amplificado por paredes invisíveis. A figura não se mexia, mas sua presença parecia crescer, invadindo os cantos mais profundos da mente de Mozart. A música fluía de suas mãos sem controle, e ele sabia, em algum lugar no fundo de sua alma, que aquilo não vinha apenas de sua genialidade, era algo imposto. Cada compasso parecia uma confissão, uma entrega. Quando Mozart finalmente levantou os olhos, a figura havia se aproximado. Agora, pairava diretamente ao lado da mesa, uma sombra sem rosto que parecia respirar lenta e ritmicamente. Mozart tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O que era aquela presença? E o que aconteceria se ele parasse de escrever? As palavras reverberaram em sua mente, mais sentidas do que ouvidas. O ao redor parecia vibrar com cada nova linha que ele compunha. As sombras nas paredes se contorcendo em movimentos impossíveis, como se reagissem à melodia invisível que preenchia o espaço. Mozart queria perguntar, queria gritar, mas algo segurava sua garganta, um peso que o forçava ao silêncio. Então, a música chegou a um crescente em sua mente, um clímax que o deixou tonto. Ele desenhou a última nota da sessão com o movimento final, e o som da pena no papel foi seguido por um silêncio absoluto. A figura finalmente se moveu, inclinando-se de leve sobre a partitura, examinando-a como um juiz que avalia o destino de seu condenado. De repente, a vela na mesa reacendeu sozinha, lançando uma luz espectral sobre o quarto. Mozart, exausto e pálido como um cadáver, olhou para a figura, esperando alguma ocorrência. Mas o ser apenas se endireitou e, com um movimento lento, indicou para a página seguinte da partitura. Ainda não está completa. A voz ecoou novamente, mais profunda, mais exigente. Mozart sentiu seu peito pressionado. Ele sabia que aquilo não terminaria enquanto não entregasse tudo o que tinha, e talvez mais até do que poderia oferecer. Era uma madrugada gélida de dezembro. O vento uivava através das frestas das janelas com um sussurro distante, quando Constance, a esposa de Mozart, não conseguia escutar nada além de um eco profundo em sua mente. Ela caminhava lento pelos corredores da casa. O som de seus passos abafados pela espessa escuridão que parecia envolver tudo. Ela sentia uma pressão constante no peito, como se algo a chamasse para um destino inevitável. Ao chegar ao escritório de Mozart, percebeu que a porta estava entreaberta. A luz fraca de uma vela tremia no interior, projetando as sombras nas paredes. Constância hesitou por um momento, mas o impulso levou-a para dentro. Ela engoliu em seco, sentindo uma tensão crescente no ar. Algo estava errado, muito errado. Mozart estava lá, deitado sobre a mesa, sua cabeça caída sobre os papéis da partitura inacabada. Seus dedos, normalmente ágeis e cheios de vida, estavam imóveis sobre o papel, como se ainda estivesse tentando escrever, como se seu espírito tivesse sido arrancado no momento exato em que a música exigia mais do que ele tinha para oferecer. O ambiente ao redor parecia ter se congelado no tempo, com o calor das velas que queimavam lentamente e o ar pesado, impregnado com a sensação de algo incompleto.
como se o próprio destino tivesse sido interrompido. Constância avançou com o coração disparado. Seus olhos se fixaram no rosto do esposo. Ele parecia tão tranquilo, mas ao mesmo tempo irreconhecível. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e o contorno de seus lábios estava permanentemente congelado em uma expressão de dor silenciosa. Era como se ele tivesse parado de respirar no meio de uma nota que não pudesse completar. A música, a sua música, parecia estar impregnada no ar, como se ele estivesse preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ela estendeu a mão trêmula para tocar seu ombro, mas ao fazer isso, uma onda de frio a envolveu. O toque de sua pele estava estranho, rígido, como se o calor tivesse sido drenado dele, deixando apenas a carne vazia. Seu estômago se revirou diante dessa sensação que em poucos instantes a envolveria em um pânico total. Suas mãos começaram a suar, o medo crescendo no peito. Ela olhou para ele com os olhos marejados, tentando compreender, mas as palavras fugiram dos seus lábios. Foi então que a percepção dela se aprofundou. A música estava ainda mais presente, ecoando em seus ouvidos como se ele tivesse continuado a compor além da morte, como se cada nota que ele escreveu ainda estivesse viva, esperando para ser completada. Os papéis à sua frente estavam cobertos com as linhas inacabadas, a tinta ainda fresca, como se ele tivesse sido interrompido brutalmente por uma força que ele não conseguia controlar. Ela não sabia o quanto aquilo havia consumido até aquele momento. Cada compasso parecia carregado de uma energia que ainda envolvia o ambiente, puxando-a para um abismo sem fundo. Constance caiu de joelhos ao lado dele, sua mão estendendo-se para o rosto do marido. Ela o tocou, mas no fundo de seu ser, sabia que ele já não estava ali. As sombras permaneciam ao longo da mesa, movendo-se de maneira estranha, como se a própria casa estivesse reagindo à presença dele, agora ausente. A vela tremeluzia cada vez mais fraca a cada segundo, e o ar parecia cada vez mais pesado, abafado, como se a própria morte estivesse absorvendo-o. O quarto ficou silencioso, e por um momento, Constance sentiu que o tempo se interrompia. Ela não sabia o que fazer. A morte de Mozart foi a conclusão de algo muito maior, uma verdade que ela agora começava a entender, embora não fosse possível suportar. Foi quando a música começou a se ouvir, baixinho, como um sussurro, vindo das sombras mais profundas do quarto. Ela não sabia se era real ou se sua mente estava confusa, mas o som a envolvia, como uma canção fantasmagórica que ela não podia ignorar. Com os olhos fixos na partitura, ela sentiu um peso cair sobre seus ombros. A obra ainda não estava concluída. Quando Mozart faleceu, em 5 de dezembro, o seu Requiem estava longe de ser concluído. Os dias que se seguiram à sua morte foram envoltos em uma quietude mórbida, mas havia algo no ar. Uma presença invisível que se espalhava por Viena, como se o próprio espaço estivesse saturado pelo eco de sua última composição, incompleta e infinita. Sua esposa Constance, devastada pela perda e atordoada com os acontecimentos em torno da morte do marido, sabia que sua vida não seria mais a mesma. Mas havia ainda algo que ela não conseguiu evitar, como se uma sombra tivesse sido estabelecida em seu coração. Durante semanas, ela se encontrou observando a partitura incompleta de seu amado, cada uma daquelas linhas inacabadas de música que estavam agora imortalizadas no papel, na mesma tinta viscosa que ele usou antes de ser tragado pela obsessão daquele Requiem. Seus dias seguintes foram de uma mudança notável. Seus sonhos eram preenchidos por sons de uma melodia que nunca antes ouvira. À medida que a música soava em sua mente, sentiu uma pressão crescente no corpo, como se cada uma daquelas notas sugassem sua vitalidade. À noite, ela acordava com a sensação de que algo a observava, sempre presente, ainda que invisível. E em cada canto escuro da casa, ela via uma sombra que não tinha explicação. Era como se sua própria alma estivesse sendo lentamente drenada pela obra com a qual ela convivia e que seguia incompleta, como se a música fosse mais do que uma simples composição. Fosse um portal. Em uma daquelas noites do pesado inverno, alguém bateu à porta. Constance foi guiada como que por um transe, levando a encomenda como se soubesse que alguém a esperava. Quando entregou ao emissário, sentiu um desconforto gélido percorrer sua coluna.
O homem levou a partitura sem uma palavra, e ao sair, uma rajada de vento gelado envolveu o quarto, apagando a vela na mesa onde havia estado a partitura. O silêncio que se instalou foi esmagador. Constância, embora aliviada por ter cumprido a tarefa, sentia-se agora observada, como se a própria sombra do marido estivesse ao seu lado, esperando por algo mais. Ainda naquela noite, ela acordou com um som suave, quase como uma melodia distante. O que começou com uma sugestão da música, que havia estado ali com ela até poucas horas, logo se transformou em algo mais alto, mais profundo. Cada nota parecia pulsar em sua cabeça, como se sua mente fosse consumida por um eco eterno. Ela tentou se levantar, mas seus membros estavam paralisados, como se algo invisível os segurasse. O ar tornou-se espesso, o ambiente opressor. Ela olhou para o teto e lá no escuro estava uma figura. A sombra encapuzada, com um corpo que se estendia como névoa, que a observava sem palavras e sem olhos. Na noite seguinte à sua loucura, o som da música começou a ser ouvido pelas ruas de Viena. Era uma mensagem suave, como se a melodia estivesse se espalhando como um veneno, entrando em cada ouvido, tocando as almas daqueles que estavam interessados em escutar. Mas ninguém sabia de onde vinha aquele som. Alguns diziam que era uma interpretação do Requiem de Mozart. Outros juravam que algo mais sinistro estava sendo tocado. Fato é que a cada nota, mais pessoas enlouqueciam, como se a música as perturbasse, atraindo-as para uma escuridão sem fim. Constância, à medida que os dias passavam, começou a perder totalmente o controle. Ela já não sabia o que era real e o que não era. A casa parecia cada vez mais fria e as sombras se alongavam mais e mais, até tomar a forma de figuras encapuzadas, sem rosto, por todos os cantos. Certa vez, quando ela se olhou no espelho, não podia reconhecer seu próprio reflexo. Sua pele estava pálida, seus olhos sem brilho. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. Era como se estivesse sendo silenciada por uma força além da sua compreensão. Em outra ocasião, enquanto ela caminhava pela casa, algo mais chamou sua atenção, como um sussurro suave, como uma voz familiar. Ao virar-se, viu a amável figura de seu falecido marido, Mozart, em pé na porta da sala onde a partitura tinha estado guardada. Ele estava imóvel, mas seus olhos, vazios e sem vida, olhavam diretamente para ela. O terror, tomando parcialmente o lugar da loucura, apoderou-se inteiramente do seu corpo. Ela tentou gritar, mas nada saiu de sua boca. A figura de Mozart deu um passo à frente e, com um gesto sombrio, indicou o lugar onde deveria estar a partitura. E nesse momento, algo dentro dela a forçou a caminhar até a mesa, que agora estava vazia, e não pôde fazer nada, além de indicar que já não havia nada. A tarefa estava terminada. A sinistra encomenda já havia sido entregue. Nesse instante, a figura desapareceu e o som da música cessou, mas a sensação de presença duraria para sempre. Constância sabia naquele momento que o Requiem não era uma obra de luto, era uma invocação, e ao enviá-la pelo emissário desconhecido, ela havia aberto um tipo de portal que provavelmente não poderia ser jamais fechado. A obra havia sido entregue, mas a verdadeira tragédia estava apenas começando. 2 meses após a morte de Mozart, o emissário retornou a Viena, sem jamais ter revelado sua identidade. Mas o que realmente ninguém sabia era que naquele mesmo dia, Constância havia desaparecido. A música continuava a ressoar, chamada por um poder além da morte. Cada nota da partitura completada trazia mais almas para o abismo, e Viena, silenciosa e sombria, se tornava o cenário de uma tragédia eterna. O Requiem de Mozart não seria mais uma missa para os mortos. Era uma maldição, uma música destinada a consumir todas as almas que ousassem ouvi-la. E assim, a história de Mozart, sua genialidade e sua maldição perdurariam para sempre, gravada nas sombras da música que jamais poderia ser silenciada. Este conto é uma obra de ficção, livremente inspirado em alguns fatos da vida do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. É importante esclarecer
pontos que distinguem realidade dos fatos e criatividade literária, para que o inocente conto de terror não se torne veículo de desinformação. Pois bem, Missa de Requiem é a transformação em música de trechos bíblicos em homenagem aos mortos, e é considerado uma obra-prima não apenas pela música em si, mas também pelos debates em torno do fato de que foi deixada incompleta devido à morte precoce de Mozart, em 5 de dezembro do mesmo ano em que começou a ser escrita, sendo completada posteriormente por seus amigos e alunos. Pouca gente sabe, mas o que levou Mozart a escrever essa missa fúnebre quando ele sabia que estava prestes a morrer foi uma encomenda generosa. Um conde chamado Franz von Halsegg, em julho de 1791, enviou um de seus empregados a fim de permanecer anônimo, todo vestido de cinza, à casa dos Mozart, com oferta. Mozart deveria compor um requiem. Entretanto, ele não deveria se revelar como compositor da obra, deixando que o conde tomasse a glória para si, alegando que seria um memorial para sua esposa, a condessa Anna Walsegg, falecida aos 20 anos. O conde era um músico medíocre, porém rico. Mozart era um gênio endividado. O pagamento remontaria ao que hoje seriam cerca de 100 mil euros, mais de R$500 mil. Mozart aceitou a proposta, e mesmo morrendo sem concluir a obra, a história lhe conferiu a justa glória pela composição. O Requiem de Mozart é considerado por muitos a peça mais emblemática da história da música. Bom, feito esse adendo, cabe mencionar que esse tema sobre música clássica é uma sugestão do nosso amigo Djanilton Ferreira Valentim, que deixou nos comentários a sugestão desse tema. Bom, eu pesquisei e o conto está feito. Eu espero que vocês tenham gostado, o Djanilton e todos os demais. Caso você ainda não seja inscrito, seja bem-vindo, se inscreve, considere deixar like, que dá um apoio enorme ao nosso canal. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima história em torno da fogueira. Até lá!